episódio 3 da série Saúde Ambiental em Alerta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente EBDOC tem como tema saúde planetária. Nosso convidado é o doutor em Engenharia Elétrica e também engenheiro agrônomo Antônio Mauro Saraiva, professor titular da Escola Politécnica da USP e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade, no qual é coordenador e criador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária Brasil, desde 2019. Ao longo de sua carreira, também criou o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biodiversidade e Computação da USP e foi assessor técnico da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Professor Antônio, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente EBDOC, que nós vamos falar sobre saúde ambiental. A primeira pergunta é justamente saber o que é saúde planetária. Prazer estar aqui com você, com os teus ouvintes, nossa audiência. Saúde planetária é um conceito mais ou menos novo, vai fazer 10 anos agora, no ano que vem, e ele trata da relação ampla que existe entre a humanidade e o planeta, entre a humanidade e os sistemas naturais. Saúde, nesse sentido, uma saúde no sentido bastante amplo. Então, não é só questão da saúde humana, no sentido de medicina, de saúde pública, mas é todo o nosso bem-estar. E como isso está absolutamente interligado com a saúde do planeta, com a manutenção dos sistemas naturais, como eles existiram por milênios, por milhões de anos, né? E acho que fica claro, a gente vê que isso está afetado agora, né? Nós vivemos nesses dias justamente esse desastre no Rio Grande do Sul, que tem a ver com mudanças climáticas, que é causada pelo homem. Então, veja, a relação é direta, né? Nós causamos essas alterações nos sistemas naturais da Terra, com poluição, com gás de efeito estufa, que causam mudanças climáticas que afetam não só a nossa saúde, no sentido mais estrito, mas a nossa vida toda, né? No caso dos gaúchos, em particular, né? Então, saúde, fim das pessoas, morte, várias questões de saúde mental, mas também falta de infraestrutura, de residências. Então, o Estudo Planetário faz essa ligação, no fundo, de tudo com tudo. Ou seja, a humanidade e o planeta são uma coisa só. Nós somos parte da natureza. A gente esqueceu disso, mas nós somos parte da natureza. Então, todo o efeito que a gente causa na natureza acaba nos afetando. E, professor, quais tipos de ações, né, iniciativas, ao se estudar, né, a saúde planetária, é possível fazer para que a qualidade de vida, né, dos seres vivos possa melhorar? Veja, assim como o conceito é bastante amplo, as possibilidades são imensas, né? Desde a ação individual de cada cidadão, né, do ponto de vista de como consome, o que consome, quanto consome, produtos, energia, como a gente vive nas cidades, que tipo de coisa a gente se alimenta, né, que afeta não só a nossa saúde, mas também, depende do produto que a gente compra, isso afeta o meio ambiente na sua produção, no seu descarte. Então, desde essa ação individual, né, de cada um de nós, cidadãos, mas também subindo, né, no nível de instituições, de governos, de países e do concerto das nações. Então, em todos esses casos, há muitas ações que podem ser feitas. É claro que para nós interessa que a gente possa tanto atuar individualmente, como que a gente tenha a possibilidade de interagir, de intervir nesses outros níveis. Nos níveis mais altos, nem todo mundo tem acesso. Por exemplo, alguma determinação da ONU, isso está num nível muito distante de nós, indivíduos. Mas não é impossível, porque nós intervimos nas eleições nós escolhemos nossos representantes que vão subindo na cadeia até chegar nesse nível mais alto. Então, por exemplo, nós também como indivíduos, como cidadãos, nós escolhemos o que a gente compra, né? De que empresa a gente compra. Isso tem efeito, as empresas vão querer produzir aquilo que os cidadãos querem. Então, se eu quero uma coisa com menos plástico, plástico é um problema sério, se eu optar por isso, se eu fizer campanhas e agir de acordo, as empresas têm que mudar. Então, é difícil falar sem dizer que dá para atuar em muitíssimos níveis. Eu só faria um destaque especial para duas coisas. Uma é educação. Educação é fundamental, né? Porque não só nós, adultos, precisamos nos educar
no sentido de aprender, entender essas relações amplas entre a nossa atitude como humanidade e o planeta, mas também, muito importante, as crianças, os jovens, os estudantes, né, mais jovens do que eu e você, né? Porque, primeiro, o futuro é deles, o futuro bom ou ruim ou catastrófico é deles, né? E então é importante que eles saibam desde já e também nos cobrem dessas ações, né? Então, a educação é fundamental, em qualquer nível. E, agora, valorizando o teu trabalho, o segundo ponto que eu acho que é fundamental é comunicação. Porque nós precisamos comunicar o que está acontecendo. É claro que num dia como hoje, as pessoas estão mais do que vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e fazendo as ligações. Uma pesquisa que saiu ontem mostrava isso, que as pessoas fazem essa ligação, né? Mas é preciso fazer mais ligações do ponto de vista da responsabilidade individual das pessoas. Não adianta dizer que o governo tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, mas nós também. E, professor, quando a gente fala de sistema de precaução, contingência, né, que isso, né, principalmente nesses casos como no Rio Grande do Sul, a ação também de áreas de risco, ter, né, um olhar mais específico para esses locais, como é que o senhor vê essa governança, né? Porque para essa saúde planetária é necessário, né, vários atores, né, estarem agindo. O que o senhor poderia falar a respeito disso? É super importante, é evidente. Porque, veja, muito dos problemas que estão acontecendo, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, mas também aconteceu em Petrópolis e no litoral sul de São Paulo, enfim, em vários lugares, decorre do fato de que as pessoas estão morando em lugares em que não deviam, né? E a gente pode dizer isso, mesma coisa, em relação ao consumo de alguns produtos, enfim. No fundo, o que eu quero dizer é que muitas vezes a atitude do cidadão ela está condicionada às suas possibilidades e também condicionada a uma certa liberalidade que os governos dão, né, em vez de regular melhor. Por exemplo, não devia ser possível para as pessoas se instalarem em zonas de risco, certo? Elas têm que ter outras opções que não essas. Às vezes elas não têm, se instalam, a gente vê isso aqui em São Paulo, onde eu resido também, isso acontece, ou em zonas que não deviam, não há tanto risco, mas uma zona que não devia, por exemplo, zona de mananciais. É a zona que sobra, às vezes, para as pessoas se instalarem, né? Então, tem duas coisas. Uma de instruir essas pessoas a não se instalarem porque elas vão sofrer, então uma questão de educação, e outra até uma questão de normatização, de os entes, né, governamentais não deixarem, mas oferecerem alternativas. E no caso de já estarem instaladas, cabe aos governos tirar essas pessoas de lá, dando alternativas. Não é simplesmente tirar de lá e não oferecer alternativa, mas oferecer uma forma das pessoas se realocarem. Então, essa governança, ela é certamente fundamental, porque não dá para a gente contar apenas com a atitude individual das pessoas. Estou falando da questão, por exemplo, de moradia, né? Mas a mesma coisa vale em relação à alimentação, à energia. O indivíduo tem uma tarefa a fazer, sim, mas muitas pessoas não têm noção do que está acontecendo e cabe aos governos, instruídos por ciência, por boa ciência, tomar as decisões e tomar as deliberações para justamente governar. Governança, governar. Então, governar no sentido de antecipar esses problemas, impedir que esses problemas aconteçam, e onde a situação já é grave, já é de risco, promover ações para mitigar esse risco, tirar as pessoas desses lugares, né? Como tirar do mercado produtos que sejam inadequados, enfim, há muita coisa a ser feita, a governança é fundamental. Infelizmente, no caso do Brasil, essa governança tem sido muito falha, né, ao longo dos anos, né? Melhor ou pior num governo ou no outro, né, de uma orientação ou de outra, mas de uma maneira geral no Brasil a governança é muito falha. E, professor, quando a gente fala também da teoria de Gaia, né, a Terra como um organismo, né, o planeta Terra como um organismo vivo, o que nesse organismo, né, está se ressentindo mais, né, dentro dessa concepção de saúde planetária? Olha, acho que o organismo como um todo, a Terra como um todo, ela está se ressentindo em várias áreas, né?
o que mais chama a atenção atualmente, certamente, é a questão climática. Mas ela em si, ela é um conjunto complexo de coisas, né? O clima, ele tem a ver com oceanos, por exemplo, né? Com a elevação da temperatura dos oceanos, tem a ver com gelo e degelo, tem a ver com regime de chuvas, né? Então, e regime de chuvas tem a ver com a existência de florestas, né, que transpiram água, que jogam para a atmosfera umidade, que depois vai ser direcionada pelos ventos para um lugar ou para outro. Então, acho que o clima é o que atualmente mais mostra o desbalanço que está acontecendo. Mas chama atenção de novo que o clima é extremamente complexo. Então, ele depende de poluição, sim ou não, né? Existência ou inexistência, depende de biodiversidade das florestas, na terra, no mar e no ar. Então, é bastante complexo. Acho que o Gaia, o planeta, está sofrendo bastante, né? E é muito triste a gente pensar, a gente se enxergar como separado disso. A gente não está separado disso, né? É muito... Não é uma questão poética, mas os povos ancestrais, os povos indígenas, e mesmo muitas das religiões, não só ocidentais, né, elas fazem essa relação do ser humano, da humanidade, com o planeta, com a criação, né, independente disso ser uma visão científica ou ser uma visão mais religiosa, né, em termos de religiosidade até. Mas nós nos vemos apartados disso, então a gente acha que a gente pode muito bem sobreviver com tecnologia. Ah, está com problema de poluição? Vamos instalar filtros. Ou vamos simplesmente ter uma tecnologia nova que é limitar a emissão dos gases, por exemplo. É mais complexo do que isso, né? Então, eu não concordo com essa visão de que a solução para tudo é tecnologia. Não, acho que a solução para tudo passa por uma visão, por uma revisão nossa, né, por uma recordação nossa de que nós somos parte da natureza. E temos muito que aprender com ela. Na verdade, a ciência aprende muito com a natureza, né? Muitos produtos, até a própria inteligência artificial, ela se inspira no cérebro humano, na forma de funcionar do cérebro humano, por exemplo, né? Se fala muito de IA hoje em dia, né? Mas mesmo aprendemos muito com esse conhecimento ancestral e com a forma de ver, a forma de se relacionar com a natureza, por exemplo, de povos indígenas, que em geral são vistos como sociedades menos desenvolvidas, né, que não tem muito o que ensinar para a gente, mas tem muito. E, professor, já que o senhor citou, né, dois temas, né, a questão, né, dos povos originários, né, dos indígenas, e a gente tem uma visão, pelo menos nessa nossa região, né, da América do Sul, da Pachamama, né, da Mãe Terra. Como é que se dialoga, né, essa questão da saúde planetária nessa visão, né, da Pachamama? E outra pergunta, né, na sequência, como a inteligência artificial pode contribuir ou não para a melhoria da nossa saúde planetária? O conceito Pachamama, ele é mais difundido nos países andinos, né? Aqui no Brasil não se, acho que a maior parte da população não sabe o que significa, mas se a gente substituir por Mãe Terra, tudo bem, está feito aí, está feita a substituição. E acho que vai muito na linha do que eu falei anteriormente, né? É uma Mãe Terra, né? É onde a gente vive, né? Não dá para a gente se dissociar disso, né? Existe uma inteligência enorme, né? Impressionante nos sistemas naturais. Se a gente for pensar desde o super micro, do nano, né, o nosso funcionamento infracelular, né, o nosso organismo humano, mas de todos os seres vivos, né, tem uma inteligência assim inacreditável, né? Da mesma forma, uma inteligência tremenda no nível cósmico, no nível dos planetas, né, do universo, né, muito além do que a gente consegue absorver, né? Tanto é que a gente teve por hábito na ciência dividir, fragmentar. Então, algumas pessoas são astrônomos, outros são biólogos, né? Porque entender do micro, do nano até o super macro, né, é muito difícil. Mas as coisas todas são muito relacionadas, né? Na verdade, tem o microcosmo e o macrocosmos aí,
Tem muitas relações. Então, acho que nesse sentido que é importante e é bonito a gente tentar se colocar como parte dessa natureza, né? Mas para isso a gente precisa ter essa abertura, precisa ter tempo para refletir sobre isso, né? E, infelizmente, hoje em dia, a nossa vida ela permite tudo menos tempo para reflexão, né? É um problema sério de saúde até, um problema sério até de a gente poder priorizar as coisas. Muitas vezes a gente discorda das coisas como são feitas hoje, discorda das coisas como a gente faz hoje, mas não consegue mudar a forma de agir, né? Se a gente não mudar a nossa forma de agir individualmente, não vai mudar a forma de agir da sociedade como um todo. E aí a gente vai continuar indo na mesma direção que está indo agora, que é na direção de uma catástrofe ambiental. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? A gente já está com mais de 1,5 graus de temperatura média acima da média, né, por conta do El Niño. Essa tentativa de limitar 1,5 aparentemente já não vai mais ser possível, e todos os gráficos que mostram, né, os modelos que mostram o que acontece se a gente leva a temperatura a 1,5 grau ou a 2 ou mais, são catástrofes, né? Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, vai ser o corriqueiro, né? Em alguns lugares, chuva super em excesso, em outros lugares seca em excesso, a Amazônia virando um deserto ou uma savana, e isso é uma bola de neve tremenda, né? A IA, como a tecnologia de maneira geral, ela tem um grande potencial para nos ajudar. Nós estamos aqui conversando, você na sua residência ou na minha, graças à tecnologia. Salve, né? Que bom que a gente pôde, na pandemia, que foi causada por a gente invadir, né, o espaço onde um vírus circulava e a gente não estava em contato com ele, passamos a estar, aí ele se disseminou, né? E se disseminou ainda mais porque as pessoas andam muito de avião hoje, tem toda essa mobilidade, então a pandemia foi fruto dessa nossa globalização, essa conexão, que tem outros lados muito positivos, mas nesse sentido ela facilitou essa disseminação. Ao mesmo tempo, a tecnologia, no sentido amplo, permitiu que a gente tivesse vacinas que normalmente demoram vários anos para estarem disponíveis. Em um ano e meio, 2 anos, a gente tinha 20 vacinas diferentes, com diferentes tecnologias, né? Biotecnologias. Então, a tecnologia, ela de fato é uma coisa que é fruto da inteligência humana, aí, do saber humano, ela é fantástica. A IA é mais uma dessas. A inteligência artificial ela ajuda muito a gente a cruzar muitos dados de uma maneira que o nosso cérebro não consegue fazer. O computador faz isso com muita facilidade hoje em dia, graças a essa evolução da computação, tanto das máquinas como dos algoritmos de IA. Então, ela realmente pode ter uma função muito positiva, como pode ser muito negativa também. Por exemplo, na medida que as pessoas conseguem criar vídeos fake, né, vídeos fictícios, voz fictícia, fotos fictícias, notícias fictícias, né, tudo fake, né? Isso é muito facilitado pelo uso da inteligência artificial, que cria facilmente essas outras textos, imagens, né, vídeos, sons, etc. Então, veja, de novo, é uma questão do humano saber usar bem aquilo que o humano desenvolveu. A pólvora em si, o fogo em si, são ótimos, se bem usados, né? A própria radioatividade é ótima até para curar câncer, até como fonte de energia, né? Agora eu não gosto muito, tenho um receio, né? Mas ela é ótima. Agora, se bem usada, se for mal usada. IA é a mesma coisa, não é diferente. É só realmente o que só para finalizar uma frase, eu acho que a IA ela vai ser algo realmente disruptivo, já está sendo. E como toda nova tecnologia que aparece, nas últimas décadas, elas são realmente impactantes. Veja telefonia celular, veja GPS, né? Veja a internet, né? E vai crescendo em cima dessas outras. Então, cada vez mais o poder delas é muito avassalador. E, professor, agora a gente está chegando nos momentos finais, né? Eu gostaria que o senhor pudesse também falar um mundo, né, que está em guerra em várias localidades do planeta, né?
como essas guerras, né, esses conflitos também influenciam na saúde do planeta, quando a gente tem esse olhar, né, essa lente de aumento, né, do que está acontecendo hoje. Olha, é interessante a tua pergunta, porque tem algumas lentes, alguns olhares possíveis sobre isso. Um é que as guerras, esses conflitos instalados, declarados, ou só as ameaças, já causam problemas seríssimos tanto de saúde das pessoas como do planeta, né? Das pessoas porque, claro, saúde mental, as pessoas ficam afetadas por isso, né? Seja guerra, seja uma ameaça, afeta muito a saúde mental das pessoas. Elas muitas vezes têm que se deslocar, seja uma ameaça, seja uma guerra, têm que se deslocar, aí perdem tudo, né? Vão para um lugar para ficar no acampamento, não tem alimentação, não tem água direito. Então, saúde física e saúde mental, elas causam para onde vão também problemas, né? Problemas de infraestrutura. Então, pessoas estão sempre colocadas, alojadas de uma maneira precária, né? Porque são às vezes centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Então, causa certamente um problema grave de saúde nas pessoas e também causa problema de saúde do planeta, porque as guerras muitas vezes destroem, né, causam uma geração de resíduos, de destruição absurdos, né? Então, são resíduos que estão ali que, sim, você vai ter que reconstruir aquilo, né? Vai gerar mais resíduo ainda, né? Sem contar o fato de que essas guerras, elas desviam recursos que podiam muito bem estar sendo usados para o bem, né? Para alimentar as pessoas, para vacinar as pessoas, para dar melhores condições de vida para as pessoas, para educar as pessoas, né? A quantidade de recursos usado ou colocado no setor de armamentos do mundo é absurda e podia muito bem estar resolvendo os nossos problemas, os demais problemas, né? Sem contar que também, para produzir muitos desses armamentos, também você está consumindo recursos, está causando poluição, às vezes extraindo produtos que são produtos especialmente valiosos e perigosos, né? Então, e por fim, o último olhar que eu queria trazer, que me impactou particularmente nos últimos 4 anos, né? Nós estávamos na pandemia, 2020, de repente, uma pessoa desajustada decide invadir a Ucrânia, né? Então nós estávamos com tudo para aprender com a pandemia. Nós estávamos todos preocupados, assustados, né? Tendo que aprender, assustados e preocupados com os efeitos do que era um exemplo de problema de saúde planetária, né? Não só invadir, ter contato com o vírus novo, mas como aquilo se proliferava. Tendo que viver de uma maneira diferente, entendendo que é possível viver de uma maneira diferente, é possível consumir menos, a gente não podia consumir quase nada, a gente podia se deslocar, estava todo mundo em casa, aprendendo a trabalhar remotamente, né, como agora nós aqui, né? E, de repente, esse aprendizado todo ficou em segundo plano, por quê? Passou a ser a principal preocupação das pessoas, nem tanto a pandemia, mas a guerra na Ucrânia, e a possibilidade daquilo escalar para uma guerra mundial. Então, eu acho muito maluco isso, né? Não entendo como essas coisas acontecem, né? A mesma coisa o ano passado, a partir do ano passado e agora continuando, o ataque do Hamas a Israel e a resposta de Israel totalmente fora de escala, justa do ponto de vista de reagir, né, ao que tem acontecido ali, mas não na escala como isso ficou completamente fora de qualquer tipo de... afetando gente que não tinha nada a ver com a história. E, de novo, tirando o nosso foco, em vez do nosso foco como humanidade ser um foco de como é que a gente progride, como é que a gente se desenvolve de fato, né? Mentalmente, né? Moralmente, economicamente, não, a gente fica preocupado com questões territoriais minúsculas, com questões de poder. Claramente, é questão de interesse de poder de poucas pessoas, né? Não é um problema, por exemplo, do povo russo, a Ucrânia. É um problema dos dirigentes, dos poucos dirigentes. Não é um problema do povo de Israel, né, Gaza. É um problema dos poucos dirigentes. Não é um problema dos palestinos, né, atacar, agredir Israel. É um problema de uns poucos dirigentes terroristas.
Então, infelizmente, a gente está na mão de umas poucas pessoas que acabam tomando decisões e efetuando ações que afetam a todos. E o todo, a maioria das pessoas preferia muito mais uma convivência mais pacífica, né, para tratar dos problemas reais, né? Esses são problemas inventados para atender a sede de poder. Agora, eu queria só fazer um último, se me dá um último... Eu queria convidar as pessoas a fazerem parte do movimento Saúde Planetária, né? Saúde Planetária, existe uma aliança global chamada Aliança Saúde Planetária, Planetary Health Alliance. Se vocês derem um Google no meu nome ou no grupo Saúde Planetária, vocês vão achar isso. Existe essa aliança global. O Brasil faz parte dela, não o Brasil como nação, porque não é uma aliança de nações, mas é de grupos de pesquisa, de universidades, de pessoas. Mas cada pessoa pode fazer parte. E, em particular, no Brasil, nós temos um grupo bastante ativo, que é o Saúde Planetária Brasil. Então, quem quiser procurar Saúde Planetária Brasil no Google, chega até o nosso grupo. Ele é um grupo brasileiro do Brasil como um todo, ele está hospedado na USP, no Instituto de Estudos Avançados, é esse IEA, que aparece aqui no meu nomezinho, Instituto de Estudos Avançados, mas ele está hospedado lá, mas ele é um grupo do Brasil, não é um grupo da USP só. Ao contrário, tem muito mais gente de fora da USP do que da USP. E as pessoas são convidadas a participar, né, da forma como for possível, né? Se forem acadêmicos, com as suas atividades acadêmicas, se forem pessoas da sociedade civil não ligadas à universidade, tem muito o que fazer. Pessoas que fazem comunicação como vocês são chamadas a participar também, porque no fundo nós precisamos cuidar do nosso futuro, todos juntos. Então está feito o convite aí. Bom, gratidão, professor, um bom trabalho, e que numa outra pauta a gente possa também dialogar mais, né, com outras frentes, né, outros temas, aí em outro programa também. Muito obrigada, viu? Um abraço. Obrigado a você.